Olá pessoal, nessa aula eu vou mostrar mais um exemplo para vocês de interação entre JavaScript e elementos do HTML. Então, para a gente exercitar, eu acabei criando um exemplo aqui em que são fornecidas as quantidades de linhas e colunas de uma tabela, né? Cada uma vai ser armazenada num input. Quando eu clico no botão montar tabela, ele vai pegar a quantidade de linhas e quantidade de colunas e fazer a criação da tabela de acordo com as especificações aqui. E um botãozinho que, quando clicado nele, limpar tabela, ele desfaz tudo e limpa a tabela. Então, vou mostrar aqui a execução rapidamente. Então, eu vou lá nas linhas, coloco a quantidade de linhas que eu quero, quantidade de colunas, clico em montar tabela e aí ele monta para mim a quantidade que eu coloquei. Ok? Então vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos lá. Aqui eu já tenho ele feito, tá? Para a gente não perder muito tempo. Então eu vou explicar como que eu fiz esse exemplo aqui. Então eu tenho aqui embaixo, começando pelo HTML, um input aqui que eu chamei de QLinhas, que tem um ID de QLinhas, e o QColunas, que vai armazenar a quantidade de linhas e colunas respectivamente. E aí os dois botõezinhos, o botão montar tabela, que tem o ID btn tab, e o botãozinho btn limp, que tem o ID de mesmo nome. E o rótulo do botão vai ser limpar tabela. Embaixo eu coloquei uma tabela chamada, ou com um ID, né, melhor, minha tabela, que é o local onde eu vou montar a minha tabela, né, com as linhas e as colunas. Ok? Então vamos lá. No JavaScript, o que eu fiz aqui? Então, coloquei aqui o padrão, né, o Event Listener do conteúdo carregado, né, do Document Loaded. Aí, primeira coisa que eu coloquei aqui foi um botãozinho que eu chamei de botão Tab, que vai receber exatamente o seletor daquele botãozinho da tabela, para criar a tabela, ou btn tab, tá? O ID btn tab. Aí eu adicionei um event listener para ele no evento clique do botão. Então no evento clique do botão eu vou chamar a função monta tabela. Beleza? Bom, o que faz a função monta tabela? Vamos lá para ela agora. Function monta tabela. Eu crio aqui primeiramente duas variáveis, uma L e uma C, para armazenar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que foi digitado, né? Então, document carry selector QLinhas, então ele vai pegar o elemento QLinhas e ponto value, né, o valor daquele elemento. Né? Lembrando que para elementos de formulário eu uso value para pegar o valor. Para elementos de tag, né, ou para tags HTML, se eu quiser setar ou pegar o conteúdo dentro deles, né, eu utilizo inner HTML, tá? Tome cuidado com isso. Então eu pego aqui os elementos QLinhas e QColunas, ponto value de cada um. E aí por fora aqui eu faço um parse int. Então o que ele vai fazer? Ele vai filtrar o conteúdo aqui para inteiro. Então ele vai fazer com que o conteúdo que for digitado aqui seja um elemento inteiro.
não seja uma string ou um campo decimal, um valor decimal. Isso para linhas e colunas. Então, L e C vai receber a quantidade de linhas e colunas que foi digitada ali nas caixinhas de texto. Aí o próximo passo é pegar o destino. Quem que vai receber essa tabela? Esse é meu elemento que eu criei aqui embaixo, table ID igual minha tabela, que é esse cara aqui, né? Ok, então eu já tenho nas variáveis LC e minha tab, então as origens aqui em LC e o destino que é minha tabela. Beleza. Aí eu vou fazer um for, né? Vou fazer um laço para eu criar as linhas. Então o for, começando no 0, o i menor do que a quantidade de linhas que foi digitado, e mais. Ele vai de 1 em 1 e qual é o conteúdo que ele vai ser colocado, né? O que ele vai ser construído. Ele vai construir o seguinte, ó, txt mais igual. Txt mais igual é a mesma coisa que txt recebe txt e o conteúdo. Então eu concateno aquilo que já existe na variável com aquilo que eu estou colocando de novo, tá? É uma forma abreviada de você fazer a concatenação mais igual, ok? Então eu crio na minha variável txt tr. Então eu coloquei ali a linha, abri a linha. E aí dentro da linha eu tenho o que? As colunas. E aí eu vou fazer um outro for para eu criar as linhas. Eu usei aqui a variável j, começando no 0. A condição é que o j tem que ser menor do que o c, ou seja, a quantidade de colunas, e também vai de 1 em 1. Aí a variável txt minha, que eu vou acumulando o código que eu vou criar, vai receber aquilo que já existe dentro dela, mais o conteúdo do que? td, que é a coluna. E o barra td fecha a coluna. Então aqui eu estou criando uma célula, né, da minha tabela. E eu coloquei aqui só para ficar mais fácil de identificar, eu concatenei aqui o i, ponto e vírgula, j, para eu poder mostrar quais os valores de i e j em cada célula, né, para a gente saber qual que é qual lá, para ficar visualmente mais fácil da gente entender o resultado final. Ok, então percorri aqui, ele vai ficar percorrendo aqui para todas as colunas, né, a quantidade de coluna que tiver, e depois que terminar ele vai cair aqui no barra tr. Então ele vai fazer isso daqui para todas as colunas, fechar a linha. E aí ele volta aqui para a próxima linha. Então ele vai colocar o tr e depois vai criar também todas as colunas, fechar o tr e assim por diante. Isso para quantas linhas eu tiver e quantas colunas também. Ok, depois do for, né, depois de finalizado aqui os dois laços de for que eu tenho aqui, eu vou jogar o conteúdo que foi acumulado dentro da variável txt para a minha tabela. E aqui. E aí ele vai criar a minha tabela. Tá? Então, minha tab.innerHTML recebe txt. Ok? Bom, aí eu fiz uma configuração adicional aqui de estilo, tá? Por quê? Porque para poder a gente enxergar as linhas da tabela, eu tenho que colocar aqui as configurações de estilo para isso. Então eu coloquei aqui uma para table, th e td, a borda eu coloquei um pixel aqui para poder visualizar a borda da tabela e também a largura padrão
da coluna, né, ou de cada coluna da tabela, eu coloquei aqui 100 pixels só para efeito de visualização mesmo. Tá? A lógica, né, é o que realmente importa aqui na execução desse exemplo. Ok? Vamos executar aqui para ver como que ele funciona na prática. Então eu tenho aqui a quantidade de linhas, vou colocar aqui, por exemplo, 4 linhas e 6 colunas. Montar tabela, e para cada linha ele coloca a quantidade de colunas que eu especifiquei aqui, 6 colunas. Ok? Bom, pessoal, então esse foi mais um exemplo, né, de como a gente pode fazer uma interação entre o JavaScript e o HTML, tá? E também é interessante para que vocês entendam a sintaxe da linguagem usando o laço, né, for, e também os elementos de listener, né, adicionar listener tanto para o conteúdo quanto para o clique do botão aqui. Ok? Então, esse foi o exemplo número 3. Espero que vocês façam e aproveitem. Então, um abraço e até a próxima.